Tudo bom, Thalita? Um abraço para você, muito bom te ver de novo aí, né? Bonitaça nesse novo estúdio, hein? E comigo tudo tranquilo, aguardando aí uma semana que pretende ser bastante quente em todos os sentidos, no climático e no político, né? Voltou, né? Você estava em Belém. Inclusive, eu vou querer falar com você também sobre esse final da Cúpula da Amazônia, né? Agora já está em Brasília novamente. Aqui em São Paulo, hoje, excepcionalmente, eu estou aqui no estúdio de São Paulo, né? Mas está friozinho aqui, não tem calor, não. Mas vamos começar com o noticiário internacional, Fernando? Pode ser? A gente começa de baixo para cima, tá certo? Noticiário Sim. internacional. É a notícia que chega da Argentina, então, com esse ultradireitista, inclusive apoiado por Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente aqui brasileiro, vencendo essas primárias. É temerário, nesse momento, essa vitória? Ou há ainda muito a acontecer ali na Argentina para a gente ter a consolidação de uma corrida eleitoral? E quais os significados dessa eleição nesse momento? Conta para gente. Então, é um pouco assustador o que aconteceu na Argentina, não se esperava efetivamente o candidato apoiado pelo Macri, quer dizer, que acabou, a candidata, né, que acabou ficando em segundo, acabando ir para frente, mas o neofascista Milei, a gente tem que chamar pelo nome, né, ultradireitista, neofascista Milei ganhou esse espaço. É assustador o que está acontecendo, mas não era impensado. E é importante que nós brasileiros tenhamos isso em mente, porque o caminho que a Argentina adotou foi um caminho de conciliação, um caminho de busca de uma nova unidade nacional, e isso acabou. Não tem correlação, mas junto com esse caminho houve um problema econômico sério na Argentina, e o que está entregando diretamente no colo desses neofascistas toda essa estrutura política de novo, né? Então, o discurso do Milei, do Javier Milei, se você ouvir, você vai ver que ele é idêntico ao discurso do Bolsonaro no que tange as questões econômicas e muito mais agressivo no que tange ao seu plano de ação e as suas capacidades de ação. Então, a Argentina vai ser literalmente, as instituições argentinas vão ser literalmente dragadas para dentro de um processo de destruição brutal que não se sabe muito bem onde vai terminar. E a gente tem que entender que a Argentina está sem candidato de esquerda, porque mesmo o Sérgio Massa, que é o candidato supostamente do oficialismo, né, do peronismo, ele na realidade rompeu lá tempo atrás já com a Kirchner, ameaçou de colocar a Kirchner na cadeia, e é conhecido como um peronista de direita e é o atual ministro da Economia, então grande parte dos problemas que estão ali colocados passam por ele, não são causados por ele, mas passam por ele. Então nós brasileiros temos que ficar preocupados com esse surgimento na região sul de uma figura tão estridente como essa, mas também levar isso como um certo aviso. Se começarmos a brincar e a tomar decisões equivocadas no Brasil, a economia não responder como efetivamente se espera que ela responda, o caminho que o Brasil pode tomar pode ser muito semelhante ao desse da Argentina. A gente tem os portais analisando que ele chega a esse resultado por conta de um voto de protesto. Você concorda com isso? E é possível reverter esse cenário? Essa história do voto de protesto é a mesma percepção que tiveram no Brasil com relação ao Bolsonaro. E é bom a gente desfazer esse tipo de coisa, porque lá com o Bolsonaro também se criou a ideia do voto de protesto, que o Bolsonaro seria fruto de um voto anti-PT. Não. Essas regiões, especialmente a região da Argentina, ela é conhecida por albergar uma quantidade grande desses pensamentos radicais de ultradireita. Não foi à toa que parte da burocracia e da institucionalidade nazista no final da Segunda Guerra veio para a Argentina. Há um consenso de que é necessário transformar o futuro da Argentina em função da enorme crise econômica que está vivendo. E não se esqueçam, o fascismo ele cria condições sociais de se alastrar quando nós temos crises econômicas vultuosas como nós estamos vendo na Argentina. Quando os recursos que estão à disposição dos cidadãos começam a rarear, começa a aumentar a quantidade de discursos que desqualificam o outro para que esse outro não possa buscar esses recursos, que é o que está acontecendo na Argentina e é o que aconteceu no Brasil. A gente não pode se enganar nessa história de que não seria um voto anti-protesto, um voto político. Não, não é um voto político, não. É um voto por acreditar efetivamente que uma figura como essa é capaz de transformar
transformar a Argentina dentro daquele escopo que essas pessoas definem, que é um país para os seus apoiadores e que todo o resto seja completamente alijado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é a característica da estrutura e do crescimento fascista, exatamente como houve com o Bolsonaro. Só fazendo um adendo, o apoio do Bolsonaro a ele muito pouco agregou. Tá? Vamos colocar isso bem sério para que não venha se dizer assim, não, o Bolsonaro é que criou. Não, não, não. O Bolsonaro apoiou agora, aos 45 do segundo tempo, num videozinho, muito pouco agregou nisso, o Bolsonaro não tem nenhuma relação com isso. Ou seja, isso mostra que essas estruturas fascistas, especialmente no sul do continente, elas estão muito arraigadas. Muito bem colocado, né? O apoio de Jair Bolsonaro não ter agregado. Acho que eu uso essa questão do apoio de Bolsonaro só para mostrar quem é essa pessoa, né? E as pautas que ele defende. Então, ele é, por exemplo, contra a pauta do aborto, ele é a favor do fim do Estado. Então, assim, realmente, ele pensa muito próximo de Jair Bolsonaro, mas não que o apoio de Bolsonaro tenha feito alguma diferença nessa votação, como você coloca. Bom, me propus aí de baixo para cima, então eu quero conversar com você agora sobre segurança pública. A gente teve essa semana, agora no final de semana, mais uma morte de uma criança no Rio de Janeiro, né? Uma menininha de 5 anos dessa vez. Na semana passada a gente noticiou a morte do garoto de 13 anos. Uma foto rodou nas redes sociais, comoveu muita gente, dos amiguinhos dele, né? Lamentando a morte ali no enterro do garoto. Chocante, de todas as formas. Flávio Dino agora faz essa convocação de chamar secretários de segurança pública para discutir um pouquinho esse direcionamento das polícias. E a gente já vem discutindo aqui há algum tempo, Fernando, se a polícia militar ela está sob controle dos governos de Estado e dos secretários de segurança pública, ou, de fato, elas estão agindo sozinhas e governos de extrema-direita aplaudem quando ações desse tipo acontecem, né? E se Flávio Dino seria capaz de tomar uma ação que mudasse essa realidade? Qual a sua avaliação? Então, Thalita, primeiro vamos dizer o seguinte, né? A menininha que morreu tem 5 anos, a Eloá, uma menina negra, morre dentro de casa, com a idade da minha filha, a idade das filhas e dos filhos de muitos dos que estão assistindo aqui, e eu gostaria que a gente começasse a perceber que nós que somos brancos, de classe média branca, ou de classe alta branca, não interessa, nós somos privilegiados a poder falar sobre a polícia sem ser mortos por essa polícia. E nós é que precisamos empenhar a nossa atitude social para que isso não aconteça. Eu tenho dito e repetido em vários lugares, a polícia não vai continuar matando em meu nome, não vai continuar matando fingindo que está defendendo um celular ou um carro. A classe média branca brasileira tem que começar a dizer, não mais em meu nome, a polícia militar precisa ser modificada. Aliás, já está claro na política brasileira que essa estrutura militarizada em qualquer uma dos cenários da vida pública, ela não funciona e ela não traz benefícios alguns. Nós vimos do governo Bolsonaro a tentativa de militarização da saúde, a tentativa de militarização da educação, a tentativa de militarização de outros sistemas e não funciona, assim como não funciona na polícia. Desde os últimos, se não me engano, dos últimos 6 ou 7 anos, o dado, mais de 2.300 crianças foram mortas pela polícia no Brasil, Thalita. Eu não estou falando aqui de gente de 20, 22, 23 anos, eu estou falando de crianças até os 15 anos, mortos pela polícia. Não se pode imaginar que essa é uma polícia funcional, não é. Polícia que mata criança não pode continuar existindo em qualquer país do mundo, isso seria suficiente para que toda aquela estrutura fosse desmontada imediata nos seus quadros de chefia e repensada internamente. A polícia militar no Brasil, ela age sozinha e em diversos momentos, especificamente dentro dos seus microespaços, quando ela está ali na favela, quando ela está ali no encontro do cidadão negro, no final da tarde, início da noite, que não há olhos, que não há nada, ela age sim de forma autoritária e completamente distante de qualquer tipo de ordenamento que a política tenha dado. Então, mesmo que você tenha governadores de esquerda, como nós temos na Bahia, por exemplo, a polícia da Bahia é a que mais mata no Brasil, ela mata mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas, pela informação que saiu hoje. Quer dizer, nós temos que entender isso. Há um sentido de impunidade que garante a esses policiais uma ação por cima das relações políticas. E aí é óbvio,
Quando nós temos governadores de direita ou de extrema direita, aí, Thalita, aí a liberdade de matar é entregue a todo custo, e tudo isso supostamente para defender o cidadão de bem, o celular, o relógio e o carro. Nós, como pessoas brancas, temos que parar de dar esse aval, porque a polícia só faz isso é porque a sociedade branca aplaude, e nós não podemos fazer parte desse crime, Thalita. Não no nosso nome. Gostei disso, acho que é importante a gente repetir. De fato, não há compactuação com essa política de segurança. Estava dando uma olhada nos dados do Fórum de Segurança Pública. Nesse começo de ano agora, nesse primeiro semestre, foram 13 mortes no Rio de Janeiro, 6 crianças. E esse tanto é o dobro do que foi no ano passado. Até esse momento, no ano passado, eram 3 crianças mortas, a gente já tem 6 crianças mortas nesse começo de ano no Rio de Janeiro. É um absurdo, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa mudar essa realidade, não dá para continuar sendo assim. Você fala de uma menininha de 5 anos, tem a mesma idade da sua filha, tem a mesma idade do meu filho. A gente não pode, não é permitido que isso aconteça, isso não pode continuar assim. E essa é mais dos grandes, essa é mais uma das grandes tarefas que o ministro Dino tem pela frente, porque trocar essa cultura da utilização da política como ferramenta de controle social é uma questão histórica no Brasil. Nós nunca conseguimos fazer isso. Entra governo, sai governo, nós modificamos a vida material das pessoas e segue essa percepção de que a polícia está ali para conter aqueles que não são queridos, né? E entre os que não são queridos pela população branca estão, obviamente, os jovens negros de periferia ou qualquer um que não se encaixe etnicamente ou muitas vezes os seus trajes, as suas roupas, dentro dessa concepção. É preciso parar, e se o ministro Dino conseguir fazer, bom, ele já está numa situação que anda fazendo meio que milagre, né? Mas isso, nós teremos que, sei lá, botar ele dentro de uma catedral, erigir uma estátua, alguma coisa nesse sentido. Perfeito, Fernando. Próximo tema, queria conversar com você sobre a CPMI dos atos golpistas. Há essa expectativa de quebra de sigilo bancário de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro diante de tudo que foi revelado na sexta-feira, né? Quero te ouvir principalmente sobre sexta-feira. Foi aquele show de notícias e a gente tendo mais detalhes sobre o que foi essa transação dos presentes, né? Com venda para joalheria, para depois recompra quando o TCU pediu as joias que foram presentes oficiais para o governo Bolsonaro. Enfim, um show de horrores, da gente ficar de queixo caído com como foi amador o processo todo, né? Então eu quero te ouvir sobre isso, sobre essa conduta de Jair Bolsonaro e essas pessoas próximas a ele, sobre o envolvimento de militares, porque eu estava lendo um dado hoje de que todos os processos em que Bolsonaro é investigado de alguma forma tem dedo militar, né? Tem um militar envolvido. E sobre as expectativas em relação à CPMI, Fernando? Então, Thalita, primeiro vamos dizer o seguinte, né? O que foi dado a compreender pela gente, dado a informar pela gente na sexta-feira, que foi brutal, não veio pela CPMI do dia 8, a gente tem que sinalizar isso, né? É uma ajuda externa que a CPI recebeu para continuar tendo fôlego, ou pelo menos para tentar mudar o jogo, porque até então, na minha avaliação, a CPMI estava mais aos interesses do bolsonarismo do que nossos, apesar de toda a construção que o governo tinha feito, né? Então vem essa questão externa, com essas provas brutais, demonstrando o que você mencionou, quer dizer, Jair Bolsonaro sempre foi do baixo clero, e aí as pessoas têm que entender o que é esse baixo clero. São os políticos que têm uma capacidade de fazer cálculo de custo e benefício para julgar suas ações muito baixa, né? Então Jair Bolsonaro achou que ele jogou pela janela o fato de ser um presidente para trocar por um Rolex de $120 mil, quer dizer, aí alguém vai dizer, não, Fernando, mas tem muito mais que isso. Não, eu sei, mas cada ato que ele está cometendo é um cálculo em separado, entendeu? Então, assim, o baixo clero faz esse tipo de coisa. $120 mil são $600 mil. $600 mil para mim, para você, Thalita, nossa senhora, nós parávamos de trabalhar. Eu sei que você amanhã pedia demissão, não é para tanto também, né? Mas para nós é a grana. Agora,
Agora, dentro do contexto de como vive Jair Bolsonaro, o que ele tinha de acesso, e especificamente o poder político que ele tinha, é um absurdo ele ter feito o que ele fez nesse tipo de situação, né? Então, esse cálculo que o baixo clero faz, que esses políticos fazem, é um cálculo muito comezinho, muito barato. Por isso eles eram chamados de baixo clero e por isso que eles não são convidados para nenhuma das maracutaias grandes da política brasileira. Jair Bolsonaro sempre viveu nesse baixo clero, é de rachadinha em rachadinha que ele foi compondo a sua situação. Ou melhor, agora é de vender, né, presente oficial. Agora, é importante a gente compreender o dedo militar nisso, né? E a gente entender como é que isso funciona. Será que foi Jair Bolsonaro que utilizou os militares como garotos de recado, muambeiros aqui e acolá, fez um general virar comprador de bugiganga clandestina? Será que Jair Bolsonaro fez isso? E essa certamente vai ser a narrativa que o Exército vai criar a partir de agora. Pela informação que nós temos em Brasília, o Exército não vai defender a família Cid, nem o general, nem o pai, nem o filho, e vai largar esse pessoal à sua própria condição. Parece que eles passaram do limite, até que enfim, né, a gente entende que o Exército começa a perceber que não, olha, eles passaram do limite. Mas pelo que a gente sabe, eles vão ser colocados de lado. E vai surgir essa narrativa do Bolsonaro que encantou os militares e enganou os militares. Agora, a nossa sociedade civil não podemos cair nisso, viu? Em realidade, o bolsonarismo e o militarismo, eles tiveram momentos em que se ajudaram e tiveram projetos comuns e um se utilizou do outro. Enquanto o Bolsonaro se utilizou do Exército, obviamente, para aumentar o seu poder e para fazer essas estruturas de barganha comezinhas para enriquecer, o Exército se utilizou do Bolsonaro para poder chegar ao poder pelo meio do voto, porque nunca conseguiu, né? E hoje nós estamos aí com uma quantidade gigantesca de generais, coronéis, eleitos aí como senadores, deputados e tudo mais, também por conta do bolsonarismo. Então, quanto mais essas coisas vão se aprofundando, essas informações vão chegando até a gente, mais a gente percebe que essa aliança entre bolsonarismo e militarismo, ela está no fim. A questão é saber agora quem vai romper primeiro e quem vai passar a denunciar o outro. O que eu tenho certeza, Thalita, nessa história toda, é que me parece que o general, o Cid, pai, não vai entrar nessa história sozinho, tal qual o tenente-coronel, o Cid Filho, estava disposto a fazer. Então eu acho que nós teremos algumas semanas aí de insônia para o clã Bolsonaro, porque se a gente abrir a boca, acho que vai faltar lugar na papuda. Sabe o que me incomoda, Fernando? Você disse sobre o Exército deixar de lado, né, Cid e o pai dele. De fato, é o que parece que está acontecendo. Mas eu esperava uma ação mais contundente por parte do Exército e das forças militares, né? De expulsão de fato, sem direito à pensão, sem direito à aposentadoria. E a gente não vê o Exército se posicionando dessa forma. E aí você toca num ponto muito importante, né? Sempre quando a gente vai falar sobre o Exército ou sobre a própria Polícia Militar que a gente falou antes, sempre tem o discurso de que aqueles que cometem erros são agentes isolados, são casos isolados, né? Então, aí vem sempre aquela discussão, você não pode culpar a instituição pela ação de um ou dois. Não pode-se sim, Thalita. É por isso que se chama instituição. A instituição, ela fortalece as ações dos indivíduos, ela permite que os indivíduos tenham potência que eles não teriam sozinhos, mas elas também arcam com os erros desses indivíduos. Então é sim possível julgar as instituições pelas ações dos indivíduos, especialmente, como você lembrou muito bem aí, quando as instituições nada fazem para sanar os indivíduos podres que estão dentro delas. Muito pelo contrário, não fosse por esses enormes erros que a família Cid cometeu, e eles seguiriam dentro do Exército Brasileiro fazendo sabe-se lá o quê, sob conhecimento dos seus comandantes e os seus próximos. Porque você não pode imaginar que esse tipo de atitude que nós estamos vendo, tanto do filho quanto do pai, tenha surgido simplesmente a partir de um canto da sereia de Jair Bolsonaro. O que nós temos que entender é que isso é prática corrente dentro dos militares. E aí a pergunta é, como uma instituição a característica é o controle e a hierarquia, o Exército conseguiu levar ao seu cargo mais alto uma figura tão comezinha e tão perversa que é capaz de se vender para comprar um Rolex de 120 mil dólares e tirar uma foto com a sua própria cara num objeto roubado. Quer dizer, é impressionante. E aí vem a questão, a instituição está problemática, nós precisamos discutir a formação dos nossos militares. Senão, vamos ficar tomando golpe o resto da vida. Perfeito. Para finalizar, o último tema, você esteve em Belém acompanhando a cúpula dos povos da Amazônia. A gente teve um resultado final ali
que recebeu críticas. Você já comentava sobre essa tensão que rolava ali, né, sobre manter a Amazônia como um santuário ou explorar a Amazônia. E agora a gente tem, então, a finalização da Cúpula dos Povos e Lula repetindo, né, o que disse na cúpula de cobrar os mais ricos, cobrar os países mais ricos. Como que você viu esse fechamento? O presidente Lula faz muito corretamente nessa cobrança. Eu só acho que ele está fazendo pelos meios equivocados, né? Para você usar esse argumento, primeiro, o argumento do presidente Lula é correto. Os países mais industrializados, eles já dizimaram o planeta e, portanto, são responsáveis pela situação climática que nós chegamos até aqui, mas eles fizeram isso 100, 150 anos atrás. Então eles meio que acumularam uma dívida, vamos dizer assim, né? Eles já, vamos fazer um retrato para as pessoas. Eles cortam árvores há 150 anos. Eles alteram o clima do planeta há 150 anos. Ah, não, mas é que só agora começou a esquentar. Não, já vinha esquentando desde lá. Agora se tornou insustentável. Por quê? Porque como antes eram 2, 3, 4 países que faziam isso, e eles enriqueceram e se tornaram os países ricos, agora todos os outros que tentam fazer atrás não podem. E é isso que o presidente está fazendo. O presidente está cobrando uma dívida histórica. Olha, vocês enriqueceram fazendo, agora nós não podemos mais fazer, sob pena de todos nós entrarmos pelo buraco. Então vocês agora vão pegar parte da sua riqueza e dividir com aqueles países que não puderam fazer o mesmo. Só que esse é um raciocínio que tem que ser feito de forma didática, com muito cuidado, sob pena do presidente não ser compreendido e ser taxado como uma fala revanchista, uma fala irritada, tudo que a imprensa monopolista no Brasil adora, né? Então eu acho que o presidente fez certo em falar nisso, mas tem que ter um certo cuidado de comunicação para chegar nessa situação, né? E ele, próprio presidente, começou a ser, assim como ele está cobrando os países ricos, ele está sendo cobrado das lideranças mais pró-grande mudança, né, climática que tem que ser pensada nesse momento. Então, o ator norte-americano do Hulk já tomou as redes dizendo que sentiu falta de uma decisão mais dura, com prazos, com metas, né? O presidente também sente, viu? A gente tem que dizer isso para o Hulk. O presidente também sente, ele cobra os países ricos toda hora por prazos e metas, mas não adianta a gente tentar fazer aqui, porque, veja, mesmo entre os países da Amazônia não se conseguiu chegar a um consenso entre essa ideia da Amazônia santuário ou de uma Amazônia progressista que possa ser explorada de forma sustentável. Porque o conceito de sustentabilidade, Thalita, é muito complexo para ser trabalhado. Alguma coisa pode ser sustentável do ponto de vista econômico e não do ponto de vista climático, do ponto de vista climático em termos amplos, mas não do ponto de vista territorial. Pode ser sustentável do ponto de vista da bacia, por exemplo, amazônica, mas não de um ribeirinho, de uma cidadezinha próxima. Então são muitos interesses que você precisa concatenar ali e não foi possível ir adiante nesse processo. Agora o presidente deixou muito claro, o que começou em Belém tem como finalidade ir até a COP de 2025. Né? Então nós temos aí mais 2 grandes reuniões internacionais para fazer essas pressões e o presidente pretende utilizar todo o seu capital político nesse processo. E é uma luta, Thalita, que vale a pena. Assim como a luta pela Eloá, pela vida da Eloá, pela vida das crianças negras, essa é uma luta que vale a pena. Eu tenho a impressão que o presidente vai terminar esse mandato com essa pecha de, se não um renovador político de fato, porque a gente sabe que ele está fazendo alguns acordos com velhas guardas e tal, mas pelo menos como o presidente que pensou o Brasil para os próximos 20, 30 anos e o mundo, para quem sabe daqui a 50. É isso, estamos tratando do futuro, né, de todas as formas. Fernando, ponto alto da semana. Eu acho que a gente tem que ver como vai andar efetivamente a Argentina a partir de agora, especialmente para que lado vai cair o apoio dos macristas na Argentina e de que forma efetivamente o Sérgio Massa vai conseguir reorganizar, sob pena da gente ver o sul do continente se desestabilizar de uma forma muito complicada. Então, mapear um pouco esses movimentos da extrema-direita no sul é muito importante, né? Isso em termos nacionais. Eu tenho a impressão que, para nós, é essencial. O presidente Lula tem feito um trabalho muito forte para fortalecer o Fernandes na Argentina, né? E acho que ele vai ter que entrar nessa briga com um pouco mais de gana se a gente quiser que a Argentina tenha pelo menos um caminho mais à esquerda, embora o Sérgio Massa não seja efetivamente um modelo de tomada de decisão de esquerda para nós, ele ainda é o que hoje mais distante deixa a Argentina de uma crise sem precedentes. Perfeito. Fernando, sempre muito bom te ouvir, muito obrigada por esse início de semana, bom trabalho para você por aí, até semana que vem, beijo. Obrigado, Thalita, um beijo para todo mundo e vamos embora.
Vambora, isso aí. Fernando Horta, historiador, professor, sempre com a gente aqui às segundas no Bom para Todos.